pelo menos na minha análise. Mari, você que está aí, a gente também sabe, como o Lorival acabou de colocar também, que as pessoas que fazem os Estados Unidos e que vieram de várias partes do mundo, de várias comunidades, alguns estão aí há séculos, outros estão aí há anos, outros estão aí há 3 gerações, ou 4 gerações, ou uma, etc. Mas existe ainda também, embora sejam todos, se considerem americanos, coloquem a bandeirinha dos Estados Unidos na frente, etc., eles também têm uma conexão forte com o lugar de onde eles vieram. Você sente isso nessa Copa também? Porque na Copa de 94, isso aconteceu muito, né? As comunidades dos países da América Latina, por exemplo, que jogaram, mostravam isso muito claramente. Claro que tem essa dificuldade do ICE que você falou agora, mas você sente um pouco isso? Ou você acha que essa pressão do governo americano está, de alguma forma, escondendo isso ou fazendo as pessoas evitarem de se mostrar como também fazerem parte dessas comunidades? Eu ainda sinto isso sim, principalmente estando em Washington, que é uma cidade que tem muita gente de várias partes do mundo, claro, né? A gente está falando da capital dos Estados Unidos, sentia muito isso também em Nova York, mas sim, o governo Trump está mudando a forma como as pessoas se expressam, sim, eu acredito que há uma grande mudança nessa Copa por causa disso, inclusive isso já vinha acontecendo antes, por exemplo, brasileiros com medo de assistir a jogos de futebol, brasileiros que se reuniam para assistir jogo de futebol em bar de esportes, e aí se reuniam brasileiros trabalhando em várias áreas aqui nos Estados Unidos, com várias histórias de como vieram para cá nos Estados Unidos, se encontravam ali no futebol para acompanhar o time para que torcem, o time que amam, e esses jogos começaram a ser cancelados. Muitas das transmissões desses jogos começaram a ser canceladas porque as pessoas tinham medo de sair de casa para ir assistir a um jogo como esse. E isso está acontecendo de novo agora na Copa do Mundo. E é uma pena, porque sim, é uma efervescência, né, de culturas. São, principalmente se a gente falar em Nova York, por exemplo, que é uma cidade com tantas culturas e com tantos bares e restaurantes de comida típica de cada lugar, é uma grande festa. E a gente ainda vê, sim, isso acontecendo, mas vê isso acontecendo principalmente com quem? Com aquelas pessoas que têm mais meios, têm mais dinheiro, têm menos medo de serem pegas numa situação preocupante, de serem, como a gente estava falando aqui, mandadas de volta, né, entre aspas, de serem expulsas do país, porque existe uma diferença óbvia em como você é tratado, se você tem dinheiro, dependendo da sua situação, da sua condição de vida aqui, ou se você não tem, existe uma diferença no nível de medo que você tem quando você anda nas ruas, quando você vive em um país com uma política de imigração como é a política do governo Trump. Então, há a diferença, inclusive, entre imigrantes. São todos imigrantes, mas há aqueles que se sentem mais confortáveis para celebrar e expor a sua cultura nas ruas, em qualquer lugar, e aqueles que têm medo e acabam não fazendo isso numa situação de Copa do Mundo. Então, sim, essa política tem esse efeito, eu estou sentindo isso aqui nos Estados Unidos, e olha só que a gente está falando de lugares que são muito progressistas, que são democratas, como Washington, como Nova York. Agora, em outros, né, em outros cantos do país, a situação é ainda mais diferente, é ainda pior no sentido de as pessoas terem medo e esconderem quem são e as suas origens, com certeza, né? E só para um ponto do Lorival, do que ele falava, né, da história dos afro-americanos ou dos descendentes de africanos, aqui em Washington tem um museu que é incrível, que é o Museu da História Afro-Americana, né? Que foi um museu que foi inaugurado ainda durante a época de Barack Obama, e um museu que entrou ali na mira das críticas de Donald Trump assim que ele voltou à Casa Branca. E esse museu, junto com outros que fazem parte do Smithsonian, que é a instituição que cuida de muitos museus aqui em Washington, ficou ali até perigando, de repente, ser ou fechado ou ter exibições muito alteradas, porque era o que o governo Trump queria, mudar algumas exibições. Então, tudo isso levou uma preocupação também, levou um movimento do outro lado de pessoas quererem ir visitar, especialmente esse museu, para manter essa história viva, a história dessas pessoas que vieram aqui para os Estados Unidos, uma história que não que está obviamente longe de ser uma história bonita, mas é uma história que precisa ser lembrada. Então houve um movimento das pessoas irem para esses museus e manterem essa história muito viva. Então há
esse outro lado também, de as pessoas tentarem realmente lembrar das suas origens, e momentos de Copa do Mundo, isso tudo vem à tona mesmo, né? Achei muito bonita a reflexão que o Lorival fez, né? Que o esporte, ele deixa tudo muito explícito, deixa tudo muito claro, aquilo que estava escondido não fica mais, ainda mais um evento do porte da Copa do Mundo, né? E é isso que a gente percebe aqui também no dia a dia, na forma como as pessoas comemoram ou não, e até no acesso de quem consegue ir nos jogos. Os ingressos estão caríssimos, o próprio Trump falou. O Trump comentou, ele falou, os ingressos estão muito caros, eu não pagaria. Então, assim, são ingressos caríssimos para ir no estádio, só pessoas que realmente ganham muito ou que estão gastando horrores, pouparam muito, conseguem ir a jogos, e isso está claro nas conversas aqui mesmo com as pessoas comentando da dificuldade que é para conseguir comprar um jogo e ir, de fato, a um jogo nessa Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos. Essa questão econômica, essa é uma Copa do Mundo que está mudando muito essa coisa econômica. A FIFA quer maximizar completamente as entradas de dinheiro. Então, os Estados Unidos, que não precisou ficar construindo estádios como o Brasil fez e outros países fez, eles estão utilizando estádios da NFL, né, estádios que são de futebol americano. E não, acho o fim da picada americano se referia a futebol como soccer, mas essa é uma outra conversa também, que enfim, aqui na Inglaterra isso causa arrepios a todo mundo, mas vamos deixar isso para lá. E eles fizeram esse modelo, né, da